microfone. Estamos online. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje, dia 27/9. Estamos aqui encerrando nossa lição. Hoje é a 13ª lição que falaremos, né? É um assunto também bastante interessante. E aí, hoje, fecharemos as lições bíblicas, né? Com o tema de os princípios divinos em tempos de crise. Então, se você esteve conosco até o dia de hoje, meus parabéns, Deus abençoe muito sua vida, espero que tenha sido enriquecido todo esse trabalho que nós temos aqui nos dedicado a fazer por vocês. E o André está compartilhando nesse momento os links aí nas páginas, nas redes sociais, para vocês participarem com a gente aí ao vivo, mandando sua mensagem, estando conosco aí participando, interagindo, né? E é um grande prazer ter vocês conosco. Versículo 37. E acho que estou pulando na internet aqui. Tá tudo bem com a internet ainda? Acho que tá dando uma travada na página aqui. A sua caiu um pouco. Não entendi? A sua caiu por algum tempo. Já retornou? Senão eu reinicio aqui. Tá normal agora. Ok. Então, como eu falei, o textuário está lá no livro de Marcos, no capítulo 13, verso 37. E é bem simplório, assim, o que temos de textuário para hoje, mas muito importante. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Apenas isso. Vigiai. Então, traremos hoje aqui um material que é bastante... Jesus falava muito por parábolas, né? E uma das parábolas que ele trouxe foi a respeito das 10 virgens. Nós utilizaremos essa parábola como parâmetro da nossa lição de hoje, e vocês vão entender o porquê. E só tentem trazer isso à mente. Vigia. É a única palavra que nós repetiremos assim muito no dia de hoje, porque a vigilância mesmo através dela, né, que a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo que Jesus traçou, que Cristo traçou. E a gente vai rejeitar, assim, as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Certo? O texto áureo aí, para quem já pode acompanhar conosco, temos aqui nosso irmão Elinho, nossa irmã Luzami, Deus abençoe vocês, nossa irmã Iracema está conosco também. Então, vocês estão chegando, pode mandar um bom dia para a gente, que a gente está conectado aqui, para ver a sua mensagem, ver a sua participação conosco, tá? Já adiantando, então, se você puder acompanhar conosco a leitura bíblica em classe, está no livro de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13. A Raquel está conosco também. Bom dia, Raquel, Deus abençoe. Ok, vou dar um tempinho para vocês abrirem aí, livro de Mateus, capítulo 25. Hiller, bom dia, Deus abençoe sua vida, muito prazer ter você conosco aqui hoje também. E depois para se chegando e participar dessa aula. Uma aula bastante interessante. Falaremos de alguns assuntos assim que é de muita curiosidade, tá? O pessoal faz muitos questionamentos a respeito do futuro, como é que vai ser o arrebatamento. E hoje é o dia para vocês pegarem o André na curva aí, fazerem perguntas à vontade, para que ele possa responder. Tati, bom dia. Nossa irmã Dora, bom dia. Deus abençoe vocês. Então vamos lá, para aqueles que acharam, livro de Mateus, capítulo 25. E aqueles que não acharam, vou fazendo aqui, vocês vão acompanhando apenas. Verso 1 diz: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. É importante dizer que na época, né, não havia luz no meio da cidade, no deserto, né? E como o sol era muito quente, eles costumavam fazer as festas à noite, que era um pouco mais friozinho, né? Então era muito comum, essa parábola que Jesus utilizou, faz muito sentido em relação à época. Então, para ir à festa, eles utilizavam as lanternas, e as lanternas eram aquelas lamparinas, né? Que se utilizava um
um produto para se manter a chama acesa. Então, no caso, eles utilizavam azeite para que fizesse a queima, né, e trouxesse uma iluminação. Então, por isso que a gente vai utilizar esse parâmetro para vocês entenderem, tá? Então, as lâmpadas que nós diremos aqui, elas precisavam de um combustível. Esse combustível será o azeite. Então, vocês vão entender bastante a ilustração. Sol, bom dia. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Então, dando continuidade aqui. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes. E as demais 5 eram loucas. Assim diz a Bíblia no verso 2. Versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, então não levaram combustível com elas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Eis que o esposo demorou a chegar, né? E elas pegaram no sono. Mas, à meia-noite, exatamente à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram rapidamente e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Poxa, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas já se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide, então, antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo ela saindo para comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Verso 13. Vigia, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, que seja um ênfase para a vida de vocês na manhã de hoje, para que estejamos atentos, porque o fim realmente está próximo. Cada dia nós vemos sinais mais claros relatados pela Bíblia acontecendo no nosso dia a dia aí, rumores de guerras, enfim, diversos avanços tecnológicos que mostram mesmo que o fim está próximo. Nossa irmã Conceição, seja bem-vinda, bom dia para você. Então, a lição de hoje será com esse contexto, tá? De dizer para vocês que está chegando os últimos dias. Aqueles que estão preparados, prontos para serem levados pelo mestre, né? Quando faz a ilustração da noiva e do noivo, é no seguinte sentido: a igreja do Senhor, ela é comparada a uma noiva que está se preparando, está aguardando ansiosamente a data em que o noivo virá buscá-la. Então, nós, como igreja do Senhor, somos simbolizados pela noiva. Estamos aqui aguardando mesmo que Jesus venha pela segunda vez para nos buscar. Certo? Mais uma vez, o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus, né? Onde falamos a respeito das 10 virgens, mas 5 delas estavam preparadas apenas. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, porque temos a necessidade de estar devidamente. Amém? Essa vai ser a questão de hoje. André, se quiser iniciar então o item 1, falaremos a respeito da meia-noite, o que simboliza essa meia-noite, né? E nos dias de hoje que a gente pode trazer de comparativo. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos, né? Então, vamos iniciar aqui o tópico 1, que se diz assim: à meia-noite, o dia que já passou. Quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, a gente vai lembrar de algo que a gente já falou bastante nas escolas e até mesmo nos cultos, nas mensagens, né? Que a Bíblia ela tem uma linguagem, né, que fala de 3 formas diferentes, né? A linguagem simbólica, a figurativa e a literal, né? Quando a gente vê Jesus trazendo uma parábola, ele vem trazendo um determinado tema, vem falando sobre um determinado tema, e ele traça um paralelo, né? Ou seja, uma linguagem
simbólica para expressar ali uma verdade, né? E nessa parábola a gente vê a simbologia que existe nela. A primeira simbologia a gente vê falando sobre as virgens, né? Que eram 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 que eram nécias, né? Que eles falam, umas versões falam de loucas, né? São aquelas que elas não são prudentes, né? Aí o que acontece? Essas virgens, elas simbolizam o próprio cristão, aquele cristão que é vigilante, que é prudente, e aquele cristão que não tem uma vida consagrada, separada a Deus. E aí nós vemos que, num segundo ponto, a gente observa um outro questão, um outro item, vamos dizer assim, que é uma outra característica, que na verdade é o azeite, que mantém a chama da lamparina acesa. O azeite, ele simboliza o quê? Ele simboliza o Espírito Santo, a unção, né? A vida de Deus no cristão. Então, uma chama que nunca pode se apagar na vida do cristão é a chama do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos cultivar a nossa vida espiritual, alimentar o nosso espírito para que o Espírito Santo possa estar sempre agindo nas nossas vidas e para que nós possamos conservar a nossa coroa da nossa vida eterna, a salvação, né? E nós vemos um outro símbolo, né, que é a meia-noite, que é justamente esse ponto primeiro aqui, né? A meia-noite, nesse caso, ela simboliza o dia do Senhor, né? Numa primeira visualização, assim, nós podemos entender que a meia-noite, ela simboliza o dia do Senhor, ou seja, o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, à meia-noite, ouviu-se um clamor, né? O noivo vem, o noivo chegou, né? E no Apocalipse, né, no final de todas as coisas, quando o noivo vier, quando Jesus vier, ou aqueles que estão dormindo, eles vão ouvir o quê? O anúncio, uma trombeta, né? Mais para frente na lição, a gente vai ver outros significados dessa meia-noite. Mas, inicialmente, a meia-noite, ela simboliza o dia da vinda do Senhor, e que nós precisamos estar aí atentos aos sinais que já antecedem essa vinda. Então, nesse primeiro tópico, a Bíblia, ela nos mostra que a meia-noite, ela é o dia, revela o dia que Jesus virá, e nós precisamos estar aí atentos, percebidos e vigilantes na presença do Senhor. Essa lição, ela vem completando a todas as outras lições que nós aprendemos. Aí nós falamos muito sobre a vida de Neemias e Esdra, né? Ali o ministério deles, tudo o que aconteceu naquela fase da vida deles ali na liderança do povo de Israel. E o despertar, ele serve para isso, ele serve para nos manter firme diante dessa expectativa que nós temos, que é a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? É isso aí, Rubens, pode dar um dano. Amém, complementando só esse item mesmo, a própria revista nos traz que a meia-noite, ela simboliza que o dia já passou. Então, por exemplo, nós temos aqui 24 horas, exatamente 24 horas e ponto. Então, quando dá meia-noite, significa que o dia ficou para trás, o dia anterior. Claro, tem um novo dia iniciando, mas o ponto aqui hoje que temos é em relação ao dia que já se cumpriu. Então, 23, 59 e 59, acabou. Deu meia-noite, já foi encerrado aquele dia. Então, o que se podia ter sido feito, fora feito ou não fora feito. Não tem mais o que se fazer. Então, simplesmente terminou, né? Então, esse é o sentido. Até quando o André colocou em relação às nécias, né? E às prudentes, o que se podia ter sido feito antes, se preparado antes, para que no momento que nós não sabíamos qual seria a chegada do noivo, né? Ou quando nós não sabemos o dia do arrebatamento, nós temos que estar preparados para que esse momento chegue. Então, o combustível, que é ali o azeite, a botija delas, realmente não deveria ter faltado, mas ali, no caso, faltou. Então,
O primeiro item vai falar acerca da meia-noite, quando o dia que você deixou passar, o que você fez, o que não fez, acabou. Porém, o item 2 agora, nós diremos também que a meia-noite é um início de novo dia. Aquilo que você deixou de fazer no dia anterior, que ainda dá tempo de ser feito, porque é um novo dia, então aí sim. Então você tem mais 24 horas para preparar o seu dia, para acordar cedo e fazer tudo aquilo que você puder. Então, em relação à questão espiritual, exatamente isso. Poxa, o dia de ontem eu não me preparei, eu não fiz o que deveria fazer. Mas vem amanhã e vem também a noite do segundo dia. Se você não começar, não fizer uma programação e ali deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida, você estar preparado, realmente isso daí pode trazer mais um dia de frustração, porque você acabou não se completando. Então, André, entrando agora nesse item 2, a respeito do novo dia, né, ele separa aqui que amanhã começará e a noite vem. Então, são duas etapas aí do dia, né? Que nós temos a certeza que o dia começou e que a noite está por chegar. Tá? Até a Bíblia mesmo fala que é bom que trabalhemos durante o dia, porque a noite certamente vem. E à noite não se tem nada para fazer, porque já se escureceu. É mais ou menos nesse sentido. Trazendo para o comparativo espiritual, André, o que você pode complementar a esse respeito? Então, no tópico 2, né, a gente vê essa análise já diante de uma situação espiritual que já vai complementando a questão do tópico 1 sobre parte dessa nova manhã, meia-noite, né? Você falou, o dia terminou, um novo dia raiou. Para a igreja, a meia-noite simbolizando o dia do Senhor, para a igreja, esse novo dia que raia é o dia em que a igreja estará, é uma nova fase, né? Em que a igreja não estará mais aqui na Terra, depois do arrebatamento, e aí se iniciará um novo ciclo na vida, agora um ciclo eterno, né? Na salvação, onde nós seremos arrebatados e vamos estar ceando com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, né? E só que vendo essa questão do novo dia nasce, para o mundo vem a noite, né? Vem as trevas, né? Porque enquanto a igreja vai subir e vai viver em glória, o mundo, aqueles que ficarem aqui, eles vão estar na dispensação da ação do inimigo, que vai ser o tempo da tribulação, né? 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de destruição, e aí virá o fim, virá o julgamento de todas as nações, né? Então, a noite vem para o mundo enquanto o dia nasce para a igreja, quando houver essa divisão, né? Quando a igreja for tirada da terra, vai haver uma divisão. Um novo dia nasce para a igreja e à noite as trevas elas vêm sobre a humanidade, porque elas vão ficar ali à mercê do anticristo e de todas as ações que vão corroborar, né, o fortalecimento do seu reinado, né? Desde da implantação do chip até ou do chip não, do número da besta, né? Vamos colocar mais de uma forma mais correta, né? A aceitação ou não do número da besta e o domínio dele, inclusive o sacrifício daqueles que não se renderem ao seu domínio. Que isso tem história para hora para falar sobre o Apocalipse, né? Mas assim, em síntese, nasce um novo dia, um dia de glória para a igreja, um dia que nós vamos estar reinando com o Cordeiro, com Jesus Cristo, né? Para o mundo ele vai entrar em trevas e vai ser um tempo de muita dificuldade, principalmente para aqueles que não se renderem, que não se arrependeram a tempo, assim como aquelas 5 virgens, né? Não se arrependeram a tempo, não aceitaram a Jesus a tempo, mas que tiveram ali uma consciência de que o fim, o anticristo está estabelecido na Terra, e ali vai ser um tempo de muita dificuldade e um tempo de trevas para a humanidade, uma época muito difícil, esse tempo de tribulação, né? E é isso. Então, à meia-noite, início de um novo dia,
mas é um novo dia para a igreja. Agora, para o mundo, vai ser um tempo de trevas, um tempo que se inicia, um tempo de trevas. A gente vê a meia-noite como um marco divisor, né? Esse dia que se encerra e torna um novo ciclo, tanto para a igreja quanto para o mundo. E aí vem o tópico 3, mas se quiser comentar, Rubens, sobre o tópico 2 aí, acrescentar, fique à vontade aí. Não, legal, acho que está bem completo mesmo, porque é basicamente isso. Então, no sentido natural, meia-noite se encerrou um dia, aquilo que você pode ter feito, você fez, e vem aí uma nova oportunidade. Até nós temos aqui nossa irmã Vera participando com a gente, Deus abençoe a nossa irmã Vera. Nossa irmã Ivani Batista, ela escreveu assim como ela fala: bom dia, povo de Deus, bom dia, Deus abençoe você. Muito bom ter você por aqui também conosco. Nossa irmã Ivonete está aqui com a gente todos os domingos. Deus abençoe nossa irmã Ivonete. E nosso pastor também está por aqui, e ele até colocou: nasceu um novo dia, e o galo está cantando. Realmente, uma nova oportunidade para nós fazermos tudo novo. Então, consertar aquilo que nós, porventura, fizemos errado no dia anterior, né? Estando aí com novas oportunidades. E em relação a isso, André, na parte espiritual que você colocou, exatamente isso. A noite, ela vem. Então, a gente sabe que quando der meia-noite, enfim, na questão na questão de não uma colocação física, né, porque nós não sabemos a hora em que o Senhor há de vir, mas quando dar o tempo determinado, sim, será um novo início para nós, igreja, e realmente um início muito triste para aqueles que ficarem, porque a lição fala, né, que as trevas dominarão a terra, e isso realmente é para aqueles que não derem crédito à palavra de Deus. Então começará o dia de vingança, a ira de Deus será executada, enfim, tudo que nós já conhecemos, né, assim como foi lá nos dias de Noé. E eu creio que realmente serão tempos muito difíceis, assim como você colocou, tem assunto aí para mais de metro, mais de horas para a gente poder falar sobre isso. Mas entrando no item 3, nós temos aqui que as armas espirituais, elas são indispensáveis ao crente, né? Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos tem força no reino espiritual. Então, as armas espirituais, elas nos fazem prevalecer, né? E aí, André, é um assunto que realmente rende muitos questionamentos sobre a questão do fim dos tempos, né? E sobre isso, pessoal, que a gente como está na internet, pode surgir muitas dúvidas. Então, fazendo algumas colocações de alguém que está de fora, em relação a isso, todos subirão, somente aqueles que receberem Jesus, para que fique claro isso daí de uma forma abrangente, né? Para as pessoas que não são cristãs, estão assistindo essa aula aqui com a gente, algo assim futurista. A Bíblia ela coloca claramente, você comentou a respeito do número da besta, né? Sabemos que lá em Apocalipse tem sim esse relato, você até fez uma menção aí ao chip, mas o chip a gente já tem uma inclinação, né? Que a tecnologia vem mudando para esse sentido, e aí você até disse que faz um certo paralelo. É isso mesmo? A Bíblia coloca dessa forma? É exatamente isso aí, Rubens. Tem a questão, né, dos salvos e a questão desse processo que vai se dar diante do domínio do império do anticristo, né? Daquele que vai trazer, que vai ter o domínio sobre o mundo, né? Vai unificar os governos, as nações, né? Então, você perguntou, né, sobre quem vai subir, a igreja, aquele que estiver na comunhão dos santos, sabe, aquele que a Bíblia fala que aquele que crer e for batizado será salvo, né? Se permanecer no seio da igreja, na comunhão. Então, a salvação é para aqueles que fazem parte da noiva, é para a noiva, é para a igreja. Por isso que não existe salvação fora, a gente já falou em alguns estudos anteriores, que não existe salvação fora do contexto da comunhão, no contexto da proteção da igreja, porque Deus ele constituiu uma família, não indivíduos, né? Não existe o Rubens separado do contexto da igreja, não existe o André separado do contexto da igreja, não existe salvação individual se não houver primeiro uma comunhão, uma cobertura diante da igreja. Então, aqueles que serão salvos são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo.
da noiva, da igreja, né? Esses vão ser arrebatados. E aqueles que estão descansando, que estão dormindo, eles vão ser acordados, vamos dizer assim, né? Vão acordar, vão despertar com o som de uma trombeta, né? E ali vai ser muito interessante isso, porque nós vamos nos encontrar, nós como igreja sendo arrebatados, vamos nos encontrar com ele nos ares, nas regiões celestiais, né? A gente tem É que legal entender... você colocar isso. Legal você colocar isso, porque assim, é o que o pastor colocou, porque existem muitas interpretações ao ponto de confundir muitas pessoas. E esse é um ponto realmente que dá muito. Eu farei alguns questionamentos aqui, eu vou fazer para você no sentido de pessoas que são um pouco mais leigas, que não têm um conhecimento mais profundo da Bíblia. Porque muitos, André, já dizem que nós já estamos na grande tribulação. Cara, tem muita gente passando fome, tem rumores de guerra, muita gente morrendo aí, cara, por armas químicas, armas biológicas. Vemos aí essa questão da pandemia, uma situação totalmente disparo, né? A gente sabendo aí que grande parte financeira está na mão de poucos e muitos aí passando necessidade. Então, já não são esses dias, André, o fim dos tempos? Não, ainda não, né? Porque a igreja não vai passar pela tribulação, porque senão fica fora do contexto, né? Fica fora da ordem, porque a igreja, Deus, ele tem uma simbologia que eu gosto muito, que explica legal isso, que é a simbologia do povo de Israel no Egito. As pragas, elas não alcançaram o povo de Israel. Então, assim, chovia pedra com fogo sobre o povo egípcio, sobre a cidade egípcia ali, né? E, em contrapartida, lá onde os hebreus eles ficavam, a vila deles, lá o lugar, não caiu assim, uma areia, vamos dizer assim, né? Um pedrisco, nada, porque Deus ele sempre guardou o seu povo. E a igreja, ela é o povo de Deus, né? Então, assim, a igreja ela não vai ser lançada na tribulação e também ela não vai passar por julgamento, né? Então, a gente que vai havendo muita ramificação, né? Mas a igreja, ela é justa, é justificada, né? Pelo sangue do Cordeiro. Então, ela não tem por que ser colocada na tribulação e nem no julgamento. Isso é muito importante a gente ter um entendimento e também ter o entendimento de que muita coisa que se coloca, principalmente em Apocalipse, são simbologias, né? Coisas que a gente entende são colocados, dado o nome físicos, assim, materiais, para a gente entender um pouquinho, porque a nossa mente ela não acompanha, né? Não tem como a mente humana acompanhar os desígnios de Deus, né? Então tem muita coisa que é simbologia. Mas a igreja ela não vai passar pela tribulação, e os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos de princípios de dores, né? São sinais que estão acontecendo para que nós possamos estar cientes, estar com os olhos atentos, e a nossa condição é sempre esperar Jesus para hoje, né? Então, o noivo vem e nós temos que estar com a nossa candeia, a nossa lamparina acesa, esperando ele para hoje, né? Acho que é só isso que você tinha perguntado, né? Sim, legal. Porque a gente faz parte do contexto da lição, né? Esses questionamentos realmente são muito comuns para quem não tem conhecimento da Bíblia. É muito futurista, como você falou mesmo, é muita simbologia, tem a questão assim de uma visão de futuro, assim como João viu na Ilha de Patmos quando ele escreveu, né? E como o pastor colocou, muitas pessoas são confundidas hoje, porque são muitas interpretações erradas. Ele até colocou aqui que teve uma série do Apocalipse, que passou na televisão aberta, né, no canal da Rede Record, que trouxe algumas coisinhas que não fazem muito alusão ao contexto bíblico, e isso distorce a palavra de Deus. Então, essa é uma preocupação que nós temos, de trazer esse esclarecimento, de que nós não estamos vivendo na grande tribulação. Os dias hoje estão difíceis, sim, mas tudo isso está registrado como princípios, né? Como rumores de que a vinda de Cristo está próxima. Por isso que, entrando agora, André, no item 4,
da nossa revista como base aqui, ele fala o seguinte, que durante milênios, né, os salvos cantaram, falaram da segunda vinda de Jesus, e que muitos crentes eles esperavam aquele dia, tipo, chegar e não chegou e acabaram dormindo no Senhor, mas guardaram a fé, como você falou. Muitos morreram e estão aguardando, né? E os que hoje estão vivos, né, esperam ansiosos por essa segunda vinda de Jesus, que é a vinda do arrebatamento da igreja. Mas a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando, chegou o noivo, né? Então nós aguardamos ansiosamente por esse dia, né? Que até como você colocou, né, o Espírito Santo ele fará milagres nesse dia, fazendo com que aqueles que morreram, que estão dormindo, através do ouvir da trombeta, eles terão os seus corpos glorificados, né, virão com um corpo diferente e juntos subiremos, né, eles serão transformados, né, e serão arrebatados para o encontro com o Senhor. Então será um dia maravilhoso, assim, que nós viveremos em nome de Jesus, estamos nos preparando para isso, né, e para que nós sejamos arrebatados e não sofrermos, né, essa dor, essa situação toda que o mundo passará. Infelizmente, o mundo passará. E aqueles que não estão em Cristo vão sofrer isso. Mas nós temos um papel muito importante que precisamos ainda dedicar essa chamada, né, chamar essas pessoas para que realmente estejam aceitando a palavra de Deus, estejam mesmo se firmando, porque aquele que não receber Jesus, não passar por Jesus para chegar até o Pai, infelizmente não viverão esse dia. Então, o nosso trabalho como cristãos é realmente muito forte na questão de divulgação que Jesus, sim, vem. Em breve ele vem, né? Nossa igreja chama Comunidade Cristã. Jesus em breve vem. Então, nós já dizemos isso já há muitos anos e é o nosso lema, né? Nossa chave, dizer que Jesus em breve vem. Ele veio, ele nasceu e não foi bem recebido. Então, quando ele vir e mostrar as feridas que ele teve na palma das mãos, nos pés, enfim, tudo que ele sofreu aqui, quando na verdade era para ter sido muito bem recebido, já era assim descrito pela igreja, que ele seria recebido dessa forma. Então, nós aguardamos ansiosamente, porque aqueles que esperam no Senhor realmente terão o seu galardão. Subiremos aos céus, é isso que nós almejamos. Então, eu aproveito, né, para falar, dar uma juntada aí no tópico 3, no tópico 4, né? A gente vê que, assim, nós que somos, né, atalaias de Deus, né? A lição, ela fala sobre o atalaia, né? Nós somos aquele que são os vigias, né? O cristão, a Bíblia fala assim que nós devemos admoestar uns aos outros, né? Quanto mais quando vemos que vai se aproximando o dia. Então, assim, o nosso tempo, o tempo que nós vivemos, é importante a gente ter essa consciência de como cristão a gente tem esse dever de ser esse atalaia, ou seja, esse vigia, essa pessoa que anuncia, né, que algo está acontecendo. Quando eu estava estudando a lição, eu não sei você, Rubens, mas eu gosto muito de assistir NetGeo, Discover, na parte de animais, né, para ver como que é a natureza, tal. E todo animal que está na cadeia lá alimentar, né, que é uma possível presa de algum predador, ele tem um sistema para anunciar o perigo, né? Então, sim, assim, né, você já viu, né? Já gosto bastante. A Tati não gosta que eu assisto, porque, às vezes, os animaizinhos, né, são frágeis, acabam se tornando presos, ela tem muita dó disso. Mas, infelizmente, é a cadeia alimentar. Isso, como você falou, um deles vai se tornar presa, né? Esse ambiente aí é importante, existe a cadeia para manter sustentar, né? E eu estava vendo, né, eles têm um sistema, né? Então, assim, você vê lá, de repente vai os macaquinhos lá, quando vem uma cobra que sobe uma árvore, ou vem até uma onça, alguma coisa que está tentando ali, eles acionam ali o sistema, né?
E hoje nós precisamos muito mais estar, assim, como igreja, atentos e, sabe, anunciando mais essa questão da vinda, né? A gente, ultimamente, né, nesse tempo, a gente tem uma preocupação muito grande com o emocional, né? No tempo de dificuldade, a gente tem preocupação com o emocional das pessoas, dos nossos irmãos, né? Do nosso próprio, por estar vivendo situações atípicas, né? Mas esses sinais não são assim, é importante a gente se preocupar uns com os outros naquilo que se trata do emocional, de ansiedade e tudo mais, mas essas coisas que estão acontecendo, elas são sinais para trazer uma preocupação, um foco na questão da vinda, né, da preparação, da nossa preparação como igreja para a vinda de Jesus, né? Então a gente tem que estar sempre ligado com esse sentido de perigo, ó, perigo, está acontecendo guerras, rumores de guerras, né? O pessoal está falando muito das armas que vão químicas, das bombas e tudo mais, que hoje é possível se dizimar uma cidade inteira apenas com uma bomba. As epidemias, as pandemias, as questões de vírus, né? Porque assim, a natureza ela já está em trevas. Então a natureza ela já está demonstrando que está se estabelecendo um sistema para que venha o fim. Os homens, a sociedade, ela está em trevas. Porque o que era imoral há 10 anos atrás, hoje faz parte do cotidiano. Hoje há uma perversão muito grande da ética e da moral, né? A maldade ela está imperando sobre a humanidade, a perversão está imperando, né? Então, assim, os homens, a natureza, as nações, tudo, se você perceber, tudo está em trevas hoje, tudo está já se formando, anoitecendo, vamos dizer assim, para que chegue a meia-noite, ou seja, chegue o tempo, se cumpra o tempo para a vinda do nosso Senhor Jesus. E nós precisamos, como atalaia, estar, sabe, informando, estar orientando, estar, sabe, dando esse grito de alerta para as nações, para os povos, né? Como a igreja tem essa incumbência. E a meia-noite, ela é a vinda, essas trevas, elas se instauram para que chegue, né, o ponto culminante, né, que é a vinda do nosso Senhor Jesus, que é símbolo dessa meia-noite, né? Então, é muito importante a gente estar percebido e a gente está anunciando, olha, o noivo está chegando, para que ninguém durma, para que todos estejam espertos, assim, estejam atentos. E uma última questão é que a própria Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, né? E a gente vê que há uma inércia muito grande, há uma mornidão muito grande no seio da igreja, e a gente precisa despertar esse povo. A lição vem para despertar, para a gente se movimentar mais no que diz respeito à obra de Deus, a ação da igreja. A igreja, ela tem uma missão nessa terra, né? E nós não somos igrejas, eu volto a destacar isso, né? Nós não somos igreja de uma forma individual, trancados na nossa casa, cuidando da nossa família. Isso é bênção, faz parte, é uma obrigação nossa, assim. Mas como igreja, nós somos juntos. É quando a gente se reúne num lugar para traçar objetivos, para fazer as coisas acontecerem, para levar palavras de disciplina, de orientação, de exortação, de ensino. É na obra de Deus que nós conseguimos ser igreja, né? E às vezes a gente faz tudo, mas não chega no ponto em que nós precisamos estar juntos para fazer aquilo que é a nossa missão. É isso, essa é a minha visão sobre essa parte aí desse tema, e espero que seja de ajuda aí para os irmãos.
Com certeza é de grande valia, André. Inclusive, você acabou até englobando o item 5, né, que vai falar sobre isso mesmo. O despertar, né? Primeiro faz um questionamento, né? Ei, você aí que está nos assistindo hoje, você está preparado para a volta de Cristo? Você está atento a esses sinais? Realmente, como o André colocou, rumores de guerras aí, à torta à direita, muitos sinais do que a Bíblia já registra. E lá em Apocalipse 2,7 diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que estar aí realmente atentos, e não só atentos para nós, né? Poxa, quantos mais nós pudermos resgatarmos do fogo do inferno, nós temos que fazer. Então, vigilantes sempre, né? Guardando aquilo que nós temos para que ninguém tome a nossa coroa, mas também sendo, como o André colocou a palavra, né? Um atalaia de Deus, fazendo aí ser disseminada ao Evangelho, para que nós possamos salvar, né? Muitos, né? Então, sobre o despertar, até eu utilizo aqui o exemplo de Jonas, quando ele, no meio daquele furdúncio todo lá, o cara foi dormir, meu. Não é a hora de dormir. Nós temos que estar aí atentos, né? Não cair num sono profundo, mas sim estarmos vigilantes, porque aquele que dorme, a hora que chega, como a gente viu até na primeira parábola que eu mencionei na leitura, todas dormiram, mas aquelas que estavam preparadas foram. E aqueles que não estavam, porque acabou o azeite, aí fica difícil, né? Então é momento mesmo de nós estarmos atentos e vigilantes, não estarmos com preguiça, estamos sempre, como o André colocou ali, o sinal de alerta, né? Como qualquer animal que pode se tornar uma presa, para que nós não sejamos pegos de surpresa, né? Então, essa lição, André, para mim, é realmente um alerta, né? Acho que esse é o intuito do que nós vimos aqui, que Jesus sim está vindo, a segunda vinda dele é certa, e ele vem, meu, como libertador para nós, porque realmente virá a ira de Deus. Poxa, ele mandou o filho dele para salvar, para libertar, e não foi bem recebido. Então, a sentença já está aí, já está dada, está realmente aguardando o tempo para ser executada, né? Então, devemos nos ter, sim, espiritualmente vigilantes, né? Como eu coloquei aqui, as ferramentas espirituais que nós precisamos utilizar, na verdade, é tudo, todas elas, está dito em Gálatas, né? As características do fruto do Espírito, nós temos que utilizar de uma maneira equilibrada, né? Com domínio próprio, utilizando a armadura de Deus, que está lá em Efésios também. Enfim, são todas as menções do que nós falamos aqui, aula após aula. Foram preparativos para que hoje fizéssemos o fechamento dessa lição, para que você estivesse realmente pronto para exercer o seu papel de cristão, pronto para você realmente receber ali o som do momento em que Jesus vem. Mas para isso você tem que estar preparado, para isso você tem que estar atento, aguardando, né? Então, a fé, o amor, a esperança, a salvação, porque Deus não destinou essa ira para a gente, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos uns aos outros, edificando-nos uns aos outros. Então, o objetivo mesmo dessa aula é trazer um despertamento, é trazer realmente uma reflexão para que você esteja aí aguardando mesmo de forma alerta. Então, louvo a Deus para as pessoas que estão aqui com a gente, nossa irmã Domingas também está aqui, nossa irmã Verônica, eu mencionei os demais nomes, vocês que não estão aqui com a gente, não escreveram a mensagem, manda para a gente, nossa irmã Rosa também está aqui com a gente, Rosa Guimarães, é um prazer tê-la aqui conosco também. Enfim, essa lição mesmo é um despertar, André. Então, se quiser fazer o comentário do item 5 antes da nossa conclusão, é bastante interessante, mas de uma maneira geral você acabou englobando aí, nesse fechamento do 3 e do 4, porque é um conjunto, né, André? Então, eu me sinto assim, com missão cumprida em relação a essa aula, porque é um despertar. Se todos que estiverem aqui estiverem atentos, dando ouvido à voz do Espírito Santo no seu coração, verão que realmente Jesus está às portas, né? E nós, como igreja, dizemos Maranata, que significa, ora vem, Senhor Jesus.
Eu só quero acrescentar, né, que é importante a gente sempre, né, acho que você citou lá no comecinho, falando sobre armas espirituais, é importante a gente sempre buscar usar as armas que Deus nos dá para a gente se manter atento. O mundo, ele vem como um sono, né, ele vem cansando a gente, né, trazendo sono, né, para a gente. E em Deus a gente fica alerta, a gente recebe o ânimo, a gente recebe, sabe, o fogo, a gente recebe a unção para estar sempre alerta, né? E uma coisa que é muito perigosa é a gente se deixar levar por esse sono, por essa, né? A Bíblia lá em Provérbios fala do sono da indolência, né? Dessa passividade. Eu até estava tentando achar aqui algumas coisas mais, né? Mas essa indiferença. Então a gente às vezes a gente tem que tomar cuidado para não tratar as coisas de Deus, a obra de Deus de uma forma, sabe, passiva, de uma forma indiferente, colocar a nossa vida, né, as nossas coisas acima da nossa vida espiritual, né? A gente tem que ter esse cuidado porque tudo que nós plantamos aqui é passageiro, né? Você pode ter 20 casas, 20 carros, pode ter uma poupança recheada, como eu sempre falo, né? A gente tem aquela preocupação de sempre deixar claro, a gente não tem preconceito, né? Com quem tem bens, com quem tem dinheiro, com quem seja rico, né? Não, né? Deus nos chamou para realmente prosperar, né? E prosperar não significa ser rico ou pobre, né? Prosperar significa ausência de necessidade. Mas não é essa a questão, mas eu quero assim dizer que tudo que nós plantamos aqui na terra, aquilo que é material, fica aqui, né? A gente não leva nenhuma uma caneta, nenhum lápis, né? O mais importante é a nossa vida espiritual, que está coberta dentro da comunhão da igreja, e nós não podemos permitir que esse sono ele tome conta da nossa vida. Por isso nós precisamos usar a oração, o jejum, a leitura da palavra, a consagração, para nos manter firmes, nos manter alertas e nunca deixar de lado, sabe, essa temática de salvação de dentro da nossa mente, do nosso coração, para a gente se manter sempre alerta. Nós não podemos estar indiferentes, nós não podemos estar passivos, né, ante a tudo aquilo que está acontecendo no decorrer dessa nossa geração. Tudo que está acontecendo nos nossos dias, a gente não pode deixar passar desapercebido, a gente tem que estar atento, alerta, vigilante e muito mais. Voltar a nossa vida, a nossa família, a Deus, né, a igreja e fortalecer a nossa vida espiritual para que a gente possa alcançar e manter salva a coroa da nossa salvação. É isso aí, eu desejo a todos um ótimo domingo, na paz do Senhor, e que seja um dia de bênção na sua vida e que nós possamos estar cada vez mais conectados, juntos, unidos como igreja, aguardando aí a vinda do noivo, né? Lembra, as virgens era ali, representa nós como igreja, né? E nós temos que estar juntos ali com essa chama acesa e só através da comunhão, sabe, da aplicação das obras, das ferramentas que Deus nos dá como igreja, nós vamos estar aí vigilantes, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. É isso aí, Rubens. Amém. Então, o fechamento que ela já colocou aí, que Deus nos permita, né, que nossas lâmpadas desse comparativo elas estejam acesas nas nossas vidas, né, e se cumpram as palavras lá de Lucas, no capítulo 12, verso 35 e 36, que diz assim, ó, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Então, o Espírito Santo de Deus está nos despertando para que estejamos nessas condições de ativos, de atentos, né? Então, que possamos estar aí sensíveis à voz do Senhor quando Ele nos chamar. Então, para mim, essa aula foi bastante completa, rica, né?
Então, que vocês possam aí desfrutar desse domingo maravilhoso, um dia de sol aí, bastante abençoado, buscando mais de Deus, se enchendo aí e aguardando ansiosamente por essa volta de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer ter vocês aqui conosco, compartilhando mensagens aqui ao vivo. E estamos à disposição. Se vocês quiserem aí mandar questionamentos, tá? O André está aqui, o pastor está sempre online com a gente também, para responder os questionamentos. E é um prazer servir vocês aí, tá? Nossa irmã Lia, não falei de você hoje, mas Deus abençoe, muito bom ter conosco também. Então, gente, de verdade, vamos dar atenção à palavra do Senhor, que é muito rica, né? E necessária para nós cristãos que vivemos nesses dias de muita dificuldade. E aproveitando, próxima revista já está disponível para a gente aí. Falaremos sobre uma história maravilhosa, tá? Uma história de Jó. Quem não conhece a história de Jó, eu peço que já se adiante lendo o livro de Jó, porque nós teremos diversas lições, aí, lições semanais que falaremos a respeito desse homem, um homem que realmente foi provado por permissão de Deus, né, para ver onde estava o coração dele, porque ele era um homem que tinha de tudo, mas também tinha a sua fé em Deus. Então, se vocês puderem se adiantar aí, né, se dedicando à leitura do livro de Jó, falaremos aí por muitas aulas, aí 10, 12 aulas a respeito de Jó, né, um pouquinho por semana, para que vocês tragam questionamentos aí das atitudes dele, como foi, para que nós possamos discutir aqui em sala. Tá bom? Deus abençoe vocês, um ótimo domingo e estou à disposição sempre. Um forte abraço aí para vocês. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.